oitavo ano. Agora nós vamos então relembrar aí quadriláteros, né? Quadrilátero é um polígono que possui 4 lados, certo? Agora, os quadriláteros, eles estão divididos em 2 grupos. Nós temos os paralelogramos e temos os trapézios. Por que 2 grupos? Porque paralelogramos, eles possuem 2 pares de lados opostos paralelos. Então, e quais são as figuras que nós consideramos paralelogramos? O quadrado, o retângulo, o losango e o paralelogramo. Eu coloquei aqui em uma marquinha para vocês entenderem. No quadrado, aonde eu coloquei tracinho, são lados opostos paralelos. Onde eu coloquei o pontinho, são lados opostos paralelos. Então, estão aqui 2 pares de lados opostos paralelos. No retângulo, o mesmo procedimento, ó. Onde temos o tracinho, lados opostos paralelos. Onde temos o pontinho, lados opostos paralelos. No losango, onde tem o tracinho, lados opostos paralelos. Onde eu tenho o pontinho, lados opostos paralelos. Paralelogramo, onde temos o tracinho, lados opostos paralelos. Onde temos o pontinho, lados opostos paralelos. Então, as 4 figuras planas aqui, ó, são chamadas de paralelogramos por esse motivo, né? Por possuírem 2 pares de lados opostos paralelos. Agora, o quadrado, ele é um quadrilátero considerado especial. Por quê? Porque o quadrado, ele é retângulo e é losango ao mesmo tempo. Retângulo, porque ele possui os 4 ângulos retos. E losango, porque ele possui os 4 lados congruentes. Então, como ele tem essas 2 características, eu posso dizer que ele é retângulo e é losango. Por isso que dizemos que ele é especial, né? O nome retângulo é porque ele possui os 4 ângulos retos. E o nome losango é porque ele possui os 4 lados congruentes, tá? E o paralelogramo? O paralelogramo, né? Ele possui os 2 pares, né? De lados paralelos, e nós vamos observar que no paralelogramo, os ângulos opostos, né? Eles são congruentes. Então, esse ângulo aqui, que eu vou destacar para vocês, ele é um ângulo congruente ao ângulo oposto ali, ou seja, eles possuem a mesma medida. Vou destacar agora os outros 2 ângulos, que são congruentes. Então, nós temos aqui, ó, esse ângulo que eu estou pintando aqui de azul é congruente ao oposto dele. Significa que eles possuem a mesma medida, tá? Essa, então, é uma propriedade, tá, do paralelogramo. Agora, o quadrado e o losango, quando nós traçamos as suas diagonais, tá? Nós vamos perceber que eles formam ângulos perpendiculares, né, ao se cruzarem. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui no losango, né? Se eu traçar, né, a diagonal desse ângulo a esse ângulo, né, a diagonal, ela é traçada de um ângulo ao seu oposto.
e essa diagonal a esse ângulo aqui, nós vamos perceber que nós formamos retas perpendiculares. E as retas perpendiculares, elas formam 4 ângulos retos. Isso acontece no quadrado e acontece no losango. E essas diagonais no quadrado e no losango, elas passam a ser a bissetriz, né, dos seus ângulos. Você já sabe que bissetriz é aquele segmento que divide o ângulo em 2 ângulos de mesma medida. Então, as diagonais, repetindo, do losango e do quadrado, elas formam, tá, retas perpendiculares. Agora, o outro grupo dos quadriláteros são os trapézios. Por que são chamados de trapézios? Porque eles possuem apenas um par de lados paralelos, que são as bases, né? E temos 3 tipos de trapézio: o trapézio isósceles, o trapézio retângulo e o trapézio escaleno. Em todos os 3 tipos, nós vamos ter uma base menor e uma base maior. Então, o que eu destaquei aqui, ó, na cor amarela, são as bases. E essas bases é que são paralelas. Agora, por que o trapézio isósceles? Porque as laterais desse trapézio aqui, elas são congruentes. Elas possuem a mesma medida. E com isso, esses 2 ângulos aqui da base maior, eles são congruentes. Eles possuem a mesma medida, tá? Da base menor, também vão possuir medidas iguais, tá? Agora, trapézio retângulo. O trapézio retângulo, ele possui 2 ângulos retos, né? 2 ângulos de 90 graus, um ângulo obtuso e um ângulo agudo. E o trapézio escaleno? Os 4 lados desse trapézio têm medidas diferentes. Portanto, os 4 ângulos desse trapézio terão medidas diferentes, tá? Por isso, ele é chamado de escaleno, né? Quando os lados são diferentes, os ângulos são diferentes. Trapézio retângulo, porque ele possui os 2 ângulos retos de 90 graus. E o trapézio isósceles, os ângulos da base possuem a mesma medida. Então, base maior, esses 2 ângulos aqui são congruentes. Base menor, esses 2 ângulos da base menor são congruentes. E as laterais é que possuem a mesma medida, ou seja, congruentes. Por isso o nome de isósceles. Agora, qualquer tipo de quadrilátero, seja paralelogramos ou trapézios, eles têm a propriedade de a soma dos seus 4 ângulos resultar em 360 graus. Então, seja no quadrado, seja no retângulo, no losango, no paralelogramo, no trapézio isósceles, no trapézio retângulo, no trapézio escaleno, os 4 ângulos deles resulta em 360 graus. Então, aqui eu coloquei, né, o esqueminha para dar essa explicação, tá? Mas eu vou mandar para vocês através de fotos, né, essa explicação para vocês copiarem direitinho aí no caderno, certo, gente? Eu espero que vocês, então, tenham entendido, tá?